aí com a sua expertise, né? Acho que o cancelamento de ruído talvez tenha sido... Pode-se dizer que foi uma última evolução dos fones nos últimos 5 anos, assim, algo mais moderno? Cara, é uma evolução muito legal. O áudio espacial é uma evolução muito legal também. Mas o que eu vou falar talvez pareça meio absurdo. A gente ainda está no início do desenvolvimento dos fones de ouvido. E em termos acústicos mesmo. É o seguinte, não se sabe ainda como um fone de ouvido deveria soar. Não é amplamente difundido. Assim, as próprias marcas não sabem. Né? Cientificamente, é uma pergunta muito mais difícil de responder do que parece. Assim, eu posso dar uma explicação, mas é tipo mega técnico. Se você quiser partir para outra pergunta, não tem problema. Se quiser que eu explique, eu explico. É com você. Porque, não, assim, pô, não. Pode ficar à vontade, porque eu justamente fiz essa pergunta do cancelamento para emendar nessa. O que pode vir pela frente? O que pode se esperar? Eu acho que você já começou essa introdução, né? De que estamos realmente no início disso. Então, eu tenho uma resposta que é um pouco mais do lado tecnológico. Eu acho que fones vão se tornar cada vez mais como smartphones, no sentido de que vão se tornar equipamentos mais inteligentes que vão fazer mais coisa. Então, existe esse caminho. Mas o caminho que mais me interessa é o caminho da acústica. Eu vou tentar dar uma explicação simples, tá? Quando você grava um som, o som tem frequências, né? Ele tem uma característica. Em tese, todo equipamento de som que reproduz, ele tem uma resposta em frequência, que significa qual o volume de cada frequência que ele vai tocar, tá? Se você tem um gráfico de resposta em frequência, uma caixa de som flat, acho que quem está ouvindo certamente ouviu esse termo, tipo som flat. O que é um som flat? Numa caixa de som, é uma caixa de som cuja resposta em frequência, se você colocar num gráfico, né, amplitude e frequência, vai ter uma linha reta. Ou seja, ela toca graves, médios e agudos exatamente no mesmo volume. Então, ela não vai destacar e ela não vai atenuar nenhuma frequência especificamente, porque esse equilíbrio é importante. Né? Se você gravou um negócio no estúdio, se uma caixa de som tem que tocar o que foi gravado, ela não tem que alterar esse som. Ponto. Pega uma câmara anecoica, que é aquela toda cheia de espuma, que não tem eco. E se você coloca uma caixa de som totalmente neutra nessa câmara anecoica e coloca um microfone de medição para medir a resposta em frequência, você vai ter uma linha reta. Se você troca o microfone, você coloca uma pessoa e o microfone no lugar do tímpano, você não vai ter uma linha reta, porque o nosso corpo altera muito os sons que chegam a gente. Então, cara, essa parte externa da orelha, que é chamada pina, ela promove um ganho na região de 3 kHz, que é onde estão as vozes. Isso, por motivos evolutivos, seres humanos evoluíram para escutar melhor a região onde estão as vozes. Isso altera o som. Então, um fone de ouvido, ele toca sons para a gente de um jeito que não existe na natureza. Sons não vêm para a gente a 90 graus, tipo, injetados direto no canal auditivo, como no caso de um fone pequenininho. Sons não acompanham o movimento da cabeça, né? Então, assim, o que a gente usa para determinar a localização de sons são mudanças de fase, de resposta em frequência, entre um ouvido e outro. Só que no fone você não tem isso, né? Porque você está virando a cabeça junto com o fone, então o som te acompanha. Então, aí já vai entrar uma coisa ainda mais nerd, mas, tipo, em resumo, assim, o padrão que existia de medição... só uma coisa antes, perdão, só para não ficar confuso. Então, o que seria um fone neutro? Seria um fone cuja resposta em frequência é exatamente igual a HRTF de quem ouve. HRTF é a função de transferência relacionada à cabeça. É como o seu corpo individual altera os sons quando eles chegam nos seus tímpanos. Né? São as alterações que o teu corpo promove. Só que cada corpo é um corpo, né? E mesmo cada corpo sendo um corpo, ainda tem uma outra questão que qual curva um fone, qual HRTF um fone deveria emular, porque se ele acompanha o movimento da cabeça, você tem que tirar as dicas de localização. Então é um negócio chamado campo difuso, que é como se você estivesse numa sala. Nossa, não deve tá dando para entender nada. Foi mal, galera. Não, até aqui eu tô. O campo difuso, claro que eu não cheguei tanto, né? Mas até aqui eu entendi. O resumo é assim, nos últimos... Cara, em 2017 foi lançado um novo sistema de medição que é muito mais apurado
como padrão da indústria para entender como é que um corpo humano altera os sons, né? Para definir a resposta média de um corpo em relação aos sons. Então, isso é muito recente. O grupo Harman, que foi comprado pela Samsung, que é dono da JBL e da AKG, por exemplo, eles tinham, agora ele não está mais lá, eu acho, um cientista chamado Sean Oliver. Ele fez assim, um dos grandes estudos dos últimos, 100 anos, sobre preferência para qualidade de som. Foi assim, transformador, e aí agora você está tendo mais coisas, né? Tipo o BIK528, que é um novo equipamento de medição, que, de novo, consegue mapear melhor, simplificando, né? Como é que um corpo humano ouve, e aí chegar numa curva de campo difuso mais realista, e aí as fabricantes conseguem definir um pouco melhor como é que deve ser o som. Isso tudo é muito recente. Então, cara, tem muita coisa para acontecer ainda aí. E também para tornar o fone de ouvido uma forma mais natural de ouvir sons, né? Que aí entra o áudio espacial, que também é totalmente dependente das HRTFs, né? De todo esse conceito. Então, tudo isso é muito recente. Então, assim, está evoluindo muito e vai evoluir muito mais ainda nos próximos anos. Tá, 2 perguntas em cima disso. A primeira, basicamente, o que para quem, né, não tem, o que seria o áudio espacial? E a segunda, né, com o contexto de tudo isso que você falou, para o ser humano, esse áudio mais natural, depois de tantos anos, né, com isso que teoricamente não seria o natural, que é a caixa de som jogando perfeitamente 90 graus, que pelo que eu entendi, todos esses estudos seriam para emular realmente mais naturalidade, né? Não essa coisa tão artificial. Para quem é apaixonado pelo som, talvez sim. Mas para o grande público, ele vai entender isso como melhor? Ou ele vai falar, não, eu gosto do negocinho ali dentro que meu tímpano escuta melhor do que esse negócio de parecendo que o cara tá lá na sala. Entendeu minha pergunta ou não? Não, eu acho que vai, cara. É muito curioso, assim. Existem algumas das grandes pesquisas de preferência que foram feitas, identificaram que se você pega pessoas, né, e testa o que é o neutro e o que é o preferido, é a mesma coisa em testes cegos, assim. Então, um ser humano tende a preferir um som que lembra mais a realidade. Então, em tese, assim, acho que não tem nada que mostre que o caminho seria o outro. Então, eu acho que isso não mudaria. E o áudio espacial, cara, ele é justamente algo que traz... Porque, assim, você pega um fone de ouvido, isso, é uma experiência meio dentro da cabeça. Não é como se você estivesse escutando alguém falando com você ali. Né? Para você realmente simular isso, eu vou botar da seguinte forma. É como se em fones de ouvido você estivesse vendo um vídeo. Em caixas de som, é como se você estivesse numa realidade virtual, digamos assim, né? Em que as coisas estão acontecendo na sua volta. O áudio espacial é o que, em tese, poderia em algum momento ser capaz de fazer com que você não soubesse se o som está vindo do fone ou está vindo do teu entorno, entendeu? Existem algumas tecnologias que chegam mais perto, como o áudio binaural. Há pouco tempo tinha... Volta e meia volta a viralizar um negócio chamado áudio 8D. Não sei se já viu isso. Aí tem um negócio que é o barbeiro virtual, que o cara vem com uma máquina e parece que está... De fato, raspando a cabeça. Isso são gravações binaurais feitas com um microfone especial, que justamente o microfone tem um formato de uma cabeça. Como esse que eu mencionei, que é o BIK528. Então, ele introduz esse efeito de HRTF na própria gravação, de modo que quando você escuta com fone, você tem uma sensação mais parecida com a que você tem quando você escuta sons na realidade. Mas, assim, para isso ser um negócio também muito amplo, você vai ter que até mudar a maneira de gravar também, né? Aí que entra o Dolby Atmos, por exemplo, de gravar, de mixar. Mas, assim, eu acho, te respondendo mais diretamente, eu acho que sim, vai fazer diferença. Eu acho que sim, as pessoas vão tender a preferir isso, porque vai ser muito mais realista, muito mais natural. Então, eu acho que o futuro vai por aí.